Uma boa tarde. Daremos início à 21ª sessão ordinária de 2020. A sessão ela contará com um mini expediente, cuja duração máxima será de 30 minutos. Solicito que se faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Moreira Gomes. Presente. Gilberto Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Conforme o regimento, devemos proceder a uma leitura de uma passagem bíblica. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Peço que seja votada a ata da 20ª sessão, realizada no último dia 13 de agosto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovada a ata da 20ª sessão. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição aqui junto à segunda secretaria. Solicito a leitura dos projetos que deram entrada à casa. Projeto de lei número 48/2020, autoria senhor prefeito municipal, dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1685, de 7 de março de 1990, que denomina via pública que especifica. Passa a denominar-se Avenida Santino Ferraz. Prazo para a deliberação 31/12/2020. Encaminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo para parecer até 25/8/2020. Próximo. Projeto de lei 4920, autoria senhor prefeito municipal. Altera o artigo 15 da lei número 3287 de 17 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação, competência, composição e organização do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Prazo para a deliberação é 31/12/2020. Encaminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo para aparecer até 25/8/2020. Sem mais projetos. Sem mais projetos, então nós vamos votar requerimento. Acho que temos algum requerimento. Então a moção, fazer a leitura da moção e na sequência então a leitura dos requerimentos. Só aqui? Obrigado. Ok, pode fazer a leitura da emenda. Moção de apelo número 08/2020. Excelentíssimo senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, governador do estado de São Paulo, SP 95. Conclusão das obras do trevo que liga o distrito de Arcadas a Santo Antônio de Posse. Necessidade. Vereador Hélio Favoreto. A moção, há um requerimento do vereador Hélio para encaminhar para a ordem do dia da presente sessão. Os vereadores que aprovam o encaminhamento permaneçam como estão. Então, aprovado o encaminhamento para a ordem do dia desta sessão da moção. Então, solicito a leitura do requerimento. Som. Requerimento. Autoridades diversas, número 06/2020. Requer construção de cobertura na estrada do Senam, Amparo.
Vereadora Rosa Montini Rodrigues. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado então por todos os senhores vereadores. Tem então uma dilação de prazo. Ofício número 132, 2020. Processo administrativo número 5.435-9, 2020. Sua Excelência Ezequiel Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentamos honrosamente Vossa Excelência, servindo o presente como manifestação ao ofício número 164/2020, que capeou o requerimento número 22/2020, subscrito pelo vereador Ezequiel Pereira dos Santos, para requerer prazo suplementar de 15 dias para oferecimento da resposta, conforme solicitado pelo senhor secretário municipal de saúde, prefeito municipal Luiz Oscar Vitale Jacó. Há uma dilação de prazo do requerimento 22, é regimental. Consulto os senhores vereadores. Os vereadores que são favoráveis à dilação de prazo por mais 15 dias permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores o prazo suplementar de 15 dias. Sem mais requerimento? Sem mais requerimento, então declaro encerrado o mini expediente, intervalo regimental. Peço que seja simbólico. Requerimento do vereador Celso para intervalo simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, intervalo simbólico. Então solicito mais uma vez a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzoli, Edilson José Camilo presente, Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes, Presente. Gilberto Piazza Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos Oliveira, Presente. Odair Pereira de Oliveira, Presente. Rosa Montini Rodrigues. Ordem do dia, eu solicito a leitura dos projetos constantes da pauta. Peço que requeiro que seja votado em bloco, senhor presidente. Requerimento do vereador Dil. Um à parte. do 1 ao 4. Os projetos que estão na pauta, na ordem do 1 ao 4, os projetos 43, 45, 46 e 47. Os 4 são de denominação de próprio municipal, de vias públicas, perdão, denominações de vias públicas, matéria todas correlatas e todas cumprindo os regimentos. Então, um requerimento para votação em bloco. Os vereadores favoráveis à votação em bloco permaneçam como estão. Então, aprovado a votação em bloco dos projetos de 1 ao 4. Eu vou pedir apenas que seja lido a ementa de todos na sequência, para depois nós colocarmos em votação, em discussão. Projeto de lei número 43/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Rua Silvio Beltramelli. Projeto de lei número 45/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre denominação de via pública Avenida Jacó Alexandre Zanella Gutierrez. Projeto de lei 46/2020, autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre denominação de via pública Rua Antônio Michelini. Projeto de lei 47/2020, que é de autoria do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a denominação de via pública Rua Darcy Pereira. Está em discussão, então, os 4 projetos. Sem manifestação dos senhores vereadores, está em votação. A votação é nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo, favorável, Geraldo Moreira Gomes, Favorável. Gilberto Moreira Piazza Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira, Favorável. Rosa Montini Rodrigues,
E o presidente não chamei, mas é favorável. Então, o projeto 43, 45, 46 e 47 foram aprovados por unanimidade, senhores vereadores. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 07/2020, autoria do vereador Ezequiel Pereira dos Santos, que concede o título de cidadão amparense ao senhor Francisco de Assis Godoy Moreira Young. O projeto está em discussão. Sem manifestação, simplesmente um reconhecimento ao senhor Francisco, hoje atuando como presidente do Rotary, através dessas instituições e outras que fazem parte, tem sido muito solícito quando procurado e sempre pronto a servir a municipalidade. Então justifica essa apresentação, esse reconhecimento como cidadão amparense, sendo ele nato de Santos. Então está em votação nominal 2/3. Merecedor. Antônio Hélio Favorito. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Edilson José Camilo favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Então, é aprovado por todos os senhores vereadores, por unanimidade. Parecer contrário. Então, nós temos o parecer contrário agora da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10 de 2020. O projeto de autoria do vereador Gilberto Piazza, que regulamenta o processo legislativo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Amparo e da outras providências. Já fiz a leitura, nem deixou o secretário ler. Mas está em discussão o parecer contrário. Peço a palavra? Com a palavra o autor do projeto, Gilberto. O senhor tem 20 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, boa tarde. Esse projeto, eu estava olhando ele, algumas câmaras municipais do estado de São Paulo, do Brasil, já fizeram esse projeto. Ele regulamenta o processo legislativo eletrônico, né, no âmbito da Câmara Municipal de Amparo. Só que eu estava analisando aqui junto com a Procuradoria que quem teria que fazer esse projeto, na verdade, seria a mesa diretiva. Só vou ler a justificativa aqui. Se a mesa diretiva se interessar pelo projeto, ele está à disposição para ser reapresentado. Deixa eu pegar até o da Procuradora. Vai aqui. O objetivo do presente projeto é facilitar o protocolo de proposições, bem como aumentar a segurança do devido processo legislativo. Aumentar a segurança como? Eu estava analisando aqui, desde que eu entrei na Câmara, que sumiram alguns documentos, a gente está investigando isso, já foi para o Ministério Público, já voltou. Se você deixa tudo eletrônico, é mais difícil sumir as coisas, está tudo protocolado, né? Também a gente vai gerar uma grande economia de dinheiro público que vai eliminar um monte de papel. Vai eliminar um monte de coisa no papel, vai ser tudo eletrônico. O projeto em si, eu faço a sugestão então para a mesa diretiva, se tiver interesse, em deixar a Câmara à frente do seu tempo, né? Porque a gente está muito atrasado em relação às outras câmaras. Dá uma olhadinha no projeto, se tiver alguma dúvida, se tiver interesse do Geraldo, do Carlito e do Ezequiel apresentar, eu estou à disposição para explicar direito o projeto. Só lembrando que essa transição não seria da noite para o dia. Teria um ano para os vereadores se adaptarem, né? Ser misto, online e presencial, um ano para a gente conseguir fazer isso. Então, como eu não posso fazer, se a mesa quiser fazer, está à disposição. Acho que seria bom para o município e para a Câmara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Sem mais manifestação, apenas parabenizar o vereador pela boa intenção e também deixar registrado que essa mesa ela tem procurado sempre modernizar. Inclusive estava dentro dos planos neste ano de 2020, né, nós fazer uma modernização de equipamentos, da qual é necessária para essa implantação desse processo eletrônico. Nós havíamos conversado, a gente ia modernizar a plataforma, modernizar
até mesmo a votação, em toda a estrutura física de equipamentos da Câmara, mas infelizmente nessa questão da pandemia, ela prejudicou muito o andamento dos projetos que vinha sendo desenvolvido pela mesa. Mas estamos ainda aí com isso em discussão. A equipe técnica da Câmara está preparando para nos dar uma lista, né, de quais são os equipamentos que nós precisamos estar adquirindo, né? Isso já está bem adiantado. Estamos só formalizando, tirando informações de outras câmaras, e isso, se Deus quiser, nós vamos deixar pelo menos a parte estrutural, né, pronta para a próxima legislatura. Então, parabéns, vereador, pela iniciativa, é muito bom, e que deixar aqui registrado que nós estamos atentos a isso e vamos sim tomar essa iniciativa, sim, ok? Valeu, Ezequiel. Beleza. Obrigado. Está em votação, então a votação é nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Piazza Filho. Favorável? José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. Parecer contrário, aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Nós temos a moção que foi apresentada. Está dentro da caixa. Dentro da caixinha preta aí. A moção de apelo 8/2020 ao excelentíssimo senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, governador do estado de São Paulo, sobre a SP 95, pedindo a conclusão das obras do trevo que liga o distrito de Arcadas a Santo Antônio de Posse, uma grande necessidade. Então, a moção de autoria do vereador Hélio Favoreto está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, essa moção, na verdade, eu tive no DR a questão de uns 8 ou 10 dias atrás, e eles estavam fazendo um novo projeto, que o governo pediu um novo projeto aí para essa estrada em 95 de Arcadas, né? Esse novo projeto ficaria em torno de 9.400.000. E o DR mandou, na última sexta-feira, mandou para São Paulo, para os trâmites lá de dentro do Palácio, o secretário de transporte e tudo. Então nós estamos encaminhando isso aí para ver se dá andamento, porque na verdade o Dória, quando ele esteve na Olambra, eu estive lá com ele, falei, aonde for de turismo eu quero que ande. E mais do que turismo é Amparo, Serra Negra, que pega o caminho aqui, Águas Lindói. Então é uma coisa que a gente vai batalhar para fazer quanto mais logo. Não adianta querer enrolar, que já está ficando até vergonhoso aqui lá. Quem vai para Campina ali é vergonhoso. Tem o único lugar que passa ali ruim. E teve até um roubo um dia desse, que o nego de madrugada, ele foi devagarzinho por causa dos buracos. E pararam o carro dele e roubaram o carro do cara. Não é de Amparo, por isso que não deu tanta noção assim. Mas não tem como. Hoje tem urgente isso daí, acabar isso daí. Porque o que foi feito lá atrás, já metade do serviço já foi perdeu tudo. O enchente levou, os buracos fez de monte. Então a gente está apelando para o governador, para o vice-governador e para o secretário de transporte. Obrigado. Continua a discussão, a moção? Sem manifestação, em votação. São nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Piazza Filho. Favorável? José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. Moção aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Sem mais projetos, sem mais moção.
Solicita a chamada dos inscritos para falarem na tribuna. Vereador Gilberto Piazza. Vereador Gilberto, o senhor tem 10 minutos, 5 minutos, né? Eu havia comentado. Dá, 5 10 minutos, isso aí. Então, eu queria aqui falar sobre umas análises que eu tenho feito ao longo do mandato aqui na Câmara e agradecer aqui a mesa diretiva, na época, aqui ó, vou falar da primeira, pedi para abrir uma sindicância relacionada aos arquivos deslizantes. E a Procuradoria na época, se eu não me engano, era o Felipe, Dr. Felipe, antes de entrar a doutora Simone, ele se manifestou necessário a abertura da sindicância, estou lendo aqui a manifestação dele, para análise. Como que está isso daí? Tá rolando ainda na Câmara essa abertura, essa sindicância. O Ministério Público também abriu um inquérito sobre isso e tem uma denúncia no GAEC. Então, nesse sentido aí, tem três linhas de investigação. Eu acho que o Ministério Público está esperando a Câmara abrir uma sindicância para mandar algum resultado de dentro da Câmara. O que eu vi que foi sugerido é que essa comissão sindicante seja indicada da Prefeitura ou do SAI, não pode ser do mesmo órgão. Então vamos aguardar essa daí. Uma outra investigação que eu pedi aqui, deixa eu pegar aqui, abrir de novo. Opa, fechou. Eu juntei alguns documentos relacionados a um ex-servidor da Câmara trabalhar em horário de expediente. Então tem uma vasta documentação. E foi enviado para a Procuradora. A Procuradora Legislativa opinou pela abertura de uma sindicância, para apurar os fatos. Isso dia 12 de dezembro de 2019. Mas parece que, infelizmente, essa não foi aberta a sindicância, o processo terminou sem abertura de sindicância, mesmo com a Procuradora sugerindo. Então, eu peço para a mesa diretiva rever essa ação e seguir o que a Procuradoria falou e abrir uma sindicância, assim, para informar para o Ministério Público se teve ou não alguma coisa. E a sindicância que eu digo é chamar gente de fora, chamar da Prefeitura ou do SAI. E um último pedido aqui, isso daqui acho que a mesa diretiva não analisou ainda, que eu não recebi resposta, mas eu vou falar dela aqui, ó. Estou pedindo para abrir uma sindicância para averiguação da legalidade de pagamentos como intermediária da Câmara, servir como intermediária de pagamento de plano de saúde e seguro de vida para ex-servidores sem vínculo atual com a Câmara. Eu vou ler a justificativa aqui, aí se a mesa diretiva puder responder para mim se vai abrir, se não vai essa sindicância, eu acho que seria prudente. Coloquei como justificativa. Considerando que os ex-servidores Pedro Alberto Guerra Santos e Maria Egli Altman perderam o vínculo com a Câmara após julgamento da ADI, tem um número da ADI aqui no pedido, que tornou ilegal o pagamento de complemento de aposentadoria sem fonte de custeio própria, considerando que os ex-servidores impetraram o mandado de segurança, pleiteando tutela de urgência para continuar recebendo complemento ilegal, mas a tutela não foi concedida à época. Considerando que o processo também foi julgado improcedente para continuar recebendo complemento. Considerando que os ex-servidores, após decisão do processo, julgado improcedente para continuar recebendo complemento, impetraram o embargo de declaração que não foi acolhido. E o mais grave que eu acho, considerando que a Câmara, até a presente data, quando eu fiz o requerimento, serve de intermediário para pagamento de plano de saúde e seguro de vida desses dois ex-servidores. Lembrando que eles perderam o vínculo com a Câmara após o julgamento da ADI. Tem o número da ADI certinho, que tornou ilegal o pagamento de complemento de aposentadoria sem fonte de custeio própria. Eles se dirigem à Câmara, mensalmente repassam dinheiro para o pagamento do plano de saúde e seguro de vida, utilizando a máquina pública para realizar serviços que deveriam ser feitos por eles próprios de forma particular. Então, o que eu estou pedindo para a Câmara, nessa sindicância, averiguar? Da legalidade desses pagamentos como intermediário, se a Câmara pode ser intermediária de pagamentos de servidores que não têm mais vínculo com a Câmara, e se existe alguma legislação indicando que servidores públicos que não contribuem mensalmente com o plano de saúde podem manter plano de saúde utilizando o contrato vigente da Câmara. E se for encontrada alguma irregularidade, que ela seja imediatamente corrigida. Então, é isso que eu estou pedindo. Então, eu agradeço a atenção da mesa diretiva e se puder dar uma atenção nesses três. No primeiro ainda está rolando, né? Nesse segundo pedido que eu falei e no terceiro que ainda não recebi resposta. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereadora Catarina.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, funcionários da casa. Boa tarde aos intérpretes. Boa tarde a todos. Eu vou dizer um assunto hoje aqui que estão me perguntando bastante. Eu estou bem empenhada nesse assunto desde o começo, de extrema importância para o município, que é sobre a CDHU, né? Os sorteios das casas. Então, eu vou explicar aqui, a grosso modo, um jeito simples do pessoal entender, porque muitos dos beneficiários foram colocados suplentes também. Só que o pessoal não está entendendo a ordem, né? Isso foi um sorteio lá na sede da CDHU, né, que teve um sorteio online, e cada beneficiário, eles sortearam 5 suplentes. Então, para cada beneficiário, de acordo com a letra do nome, por ordem alfabética, foram sorteados 5 suplentes. Por exemplo, se o beneficiário não der certo a documentação, for verificar, aí vem esse segundo suplente. Também não concluindo, por algum motivo ou outro, vem o outro suplente. Então, tem 5 chances, né? E a prefeitura disponibilizou um site, uma página, dos horários para o pessoal ir lá apresentar as documentações, para não houver aglomerações, tem uns horarinhos lá demarcados. Esse site também vai estar na minha página, e o vídeo que eu estou gravando hoje aqui também, para o pessoal entender, vai estar na minha página daqui a pouco. E uma coisa que interessante, que assim, teve as cotas, né? Digamos, entre aspas, as cotas. Teve o sorteio, sortearam 186 casas. Mas daí foram sorteadas as cotas dos deficientes. Me parece que o número é 5, 6 deficientes. 8, né, senhor? Os idosos também tiveram as cotas, policiais tiveram as cotas e a população em geral. Então, segundo informações da prefeitura, né, da secretaria lá competente, foram os mais sorteados lá na sede da CDHU, 5 suplentes para cada beneficiário. Então, foi aonde que eu também comecei a entender pela ordem alfabética. Então, é isso. Então, totalizando aí mais ou menos entre 80 suplentes. Era essa a explicação que eu queria dar. Agora, por falar em modernização, por falar na mesa diretiva aqui da Câmara, me bateu uma sugestão agora, presidente. Eu queria, de público aqui, saber da mesa, saber do senhor, mas também eu vou fazer um ofício. Se nós já temos aqui, por fato da modernização, a empresa ganhadora das fotos para exposição, se já está em processo licitatório dessa empresa. Pode encaminhar para a secretaria, que é a secretaria que está trabalhando. Responde. Que é a modernização, né? E a gente aprovou aí, já está no processo licitatório dessa parte. Não foi aberto, foi paralisado. A gente paralisou devido à pandemia. A gente ia retomar. Aí votamos favorável para dar continuidade. Não foi votado. Vocês, inclusive a senhora foi a contrária, né? A gente, ainda assim, mesmo com a maioria entendendo que deveria dar continuidade, mas eu respeitei a opinião da minoria e ainda nós não demos andamento. Então, praticamente já está respondido, mas eu vou oficializar. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Próximo. Vereador Celso Manzoli. Vereador Celso, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que assiste à sessão da Câmara Municipal via a internet. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna na noite de hoje para fazer um requerimento verbal, um pedido ao senhor e aos membros que vão compor a CPI das notícias falsas. Não gosto muito de usar a palavra fake, né? Eu gosto mais de deixar portuguesado tudo, como dizia o saudoso e querido vereador Lázaro José Domingues. Se podemos falar em português, por que mantermos em inglês? Então, senhor presidente, eu solicito à comissão e à Vossa Excelência que estendam essa CPI para os meios de comunicações virtuais. Como eu comentei com o senhor, tanto eu como o senhor, acho que o vereador Dil também,
Catarina, Zelão, todos aqui, eu me lembro, né? Já sofremos notícias falsas nos meios virtuais. Então, que essa CPI não se estenda só ao meio escrito, físico, que ela vá também, que ela adentre no meios virtuais. Senhor presidente, o senhor lembra o que nós passamos com notícias falsas? Eu ocupei essa tribuna inúmeras vezes falando que aquilo não procedia. Saiu uma vez aí uma pessoa colocou que eu estaria renunciando à minha cadeira de vereador e ocupando um cargo de secretário na prefeitura. Isso daí repercutiu na cidade toda. Inclusive, pessoas de São Paulo, parentes de São Paulo, que são amparenses, trabalham lá. Pô, mas você vai largar a cadeira da Câmara, da vereança, para ocupar um cargo? Você negociou isso, saiu isso nos meios virtuais. Então, eu peço ao vereador Osmar, ao vereador Gilberto, ao vereador Dil, que tragam, que puxem essa ramificação de notícias falsas. Porque inúmeras vezes, como disse para o senhor, nós todos aqui, acredito todos, no meio, de uma forma ou outra, sofremos chacotas, mentiras, lançavam em cima dos ombros coisas incabíveis. Eu me lembro, tempos atrás, saiu uma coisa tão absurda da Câmara Municipal que nós pensamos até em levantar um processo na situação que se formou. Então, senhores, acho que eu esqueci do vereador Gilberto Piazza. Não, falei. Envolto para apurar esses fatos. Fica aqui o pedido deste vereador, que por inúmeras vezes já foi alvo, com outros colegas desta casa, de notícias infames, mentirosas, injuriosas, de pessoas que utilizam a fala para transmitir o mal e desejar o mal, porque é o que elas têm no coração. Então é o melhor que elas podem dar. Notícias falsas. Senhor presidente, eu reitero, o senhor sabe que nós passamos com isso. O senhor estava na mesma roupagem que este que vos fala. Então eu peço a todos que apoiem isso, por gentileza, principalmente aos nomeados dessa comissão parlamentar de inquérito, e façam isso, por gentileza. É um pedido deste vereador e eu acredito que eu sou endossado pelos demais. Muito obrigado, é o que eu tinha para hoje. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor Hélio, eu posso usar os 5 minutos da liderança? Então, concedido pelo senhor Hélio, 5 minutos de liderança, vereador Gilberto. Obrigado, Celso, pela sugestão, mas eu vou explicar de novo do que consiste essa CPI, que eu acho que algumas pessoas não entenderam. A CPI, ela busca resguardar o dinheiro público. O que a gente está investigando é o dinheiro público. Eu vou ler devagarzinho o que a CPI vai investigar. Não vai investigar a pessoa, porque essa foi acusado. Isso daí cabe uma outra coisa judicial. Quem se sentir acusado, como já me xingaram, eu não quis entrar na justiça, mas cada um acessa a justiça. Então eu vou ler para explicar direito. A Comissão Parlamentar de Inquérito é para apurar fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e sai em um jornal da cidade. Então, é o dinheiro público que a Prefeitura e o SAI gasta em jornais da cidade. É o dinheiro público, que é dinheiro nosso, sendo que tem um jornal que já tem um monte de processos na justiça contra o jornal, contra as pessoas, e tem indício de que ele não é regularizado para estar funcionando. Então, toda CPI investiga o mau uso de dinheiro público. A questão das fake news é uma coisa acessória, não é o foco da investigação. Todo mundo fala CPI de fake news, que é mais fácil. Mas a investigação é se o dinheiro público está sendo
bem gasto. E também vai investigar, pelo material que a gente recebeu, eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio de um jornal. Esse agente público, ele estava recebendo dinheiro público. Então, se o jornal está irregular, se o agente público está dentro da prefeitura patrocinando isso, a gente vai investigar se está ou não, esse é o foco. É o bom uso do dinheiro público. A gente não pode investigar outras coisas que não estão no escopo da CPI. Se algum outro vereador quiser abrir outro tipo de CPI para investigar alguma outra coisa, tem que ter no foco o uso de dinheiro público. Então, é só para esclarecer. A gente não pode investigar qualquer coisa, é só o que está delimitado no corpo da CPI. Obrigado, senhor presidente, e os demais vereadores. Se tiver alguma dúvida ainda sobre isso, pode procurar eu, o Dil, o Osmar da farmácia, que fomos nomeados. A gente mostra direitinho, a gente vai ter uma reunião na quarta-feira, a primeira reunião, às 12h30. A primeira vai ser virtual, mas qualquer vereador pode acompanhar esse material. Muito obrigado. Peço pela liderança, senhor presidente. Celso, pela liderança. Acho que você tinha pedido primeiro? Não, pode Chegou a ser, pedir? pode Então, ser, pode falar. 5 minutos. Novamente tomando os microfones da tribuna, vereador Gilberto, sempre com elegância e educação, expôs aí eu acho que é isso que é bacana, né? Chegou, colocou o que é a CPI, eu usei a palavra elegância, acho que cai bem com o que o Gilberto fez. Mas, vereador Gilberto, eu peço, eu já participei de CPI em outros mandatos, a gente sabe que é um novelo de lã. E isso daí, ele desfia-se vários fios. Eu entendi o objetivo da CPI, mas eu fiz um pedido aos senhores, tá? Na apuração dos fatos, como disse, é um novelo de lã. Pode surgir um condão que dê a esta comissão parlamentar de inquérito a nobre missão de investigar aqueles fatos que eu mencionei na fala anterior. Nós sabemos, não tenha dúvida, o senhor explicou, eu não vou repetir, o senhor deixou claríssimo para que vai ser instalada essa comissão parlamentar de inquérito, mais conhecida como CPI. Mas eu peço que, após instalada, repito, se der um fio no novelo de lã, os senhores puxem em nome desta casa legislativa, em nome das pessoas aqui eleitas, os representantes da população que foram alvos de notícias falsas. É isso que eu pedi. Eu tenho certeza que o senhor, Gilberto, vai fazer. Eu conheço sua pessoa, tá? Eu sei que se surgir alguma coisa que direcione, que posicione ao outro lado, eu sei que você vai atrás. Não só você, como os membros. É isso que eu pedi. Tá? Que é terrível você ser alvo de uma coisa que você não tem nada a ver, uma notícia totalmente em desacordo com a sua pessoa, em desacordo com a realidade. Vocês vão analisar, tá? Como deixou bem claro. Mas eu peço, se der uma oportunidade, por gentileza, aproveite a mesma comissão parlamentar. Eu acho de suma importância. E eu ponho muita esperança, muita fé, e sei que todos os membros são de muita garra e combativos com essa questão. Por isso que eu pedi. Tá? Se vai ser instalada, como vocês são dignos, combativos, se der um meado, puxa esse fio para nós, por gentileza. Muito obrigado, agradeço a sua explicação, eu acho que fui bem claro. Eu entendo para que foi a CPI, mas nós sabemos que no deslinde da coisa, sempre sobra uma porta para abrir, uma gaveta, e puxa e sai algumas coisas. É isso que eu peço aos senhores, que analisem, que apurem essas notícias falsas. Elas são de tamanha maldade que elas formam
feridas, elas saram as feridas, mas a cicatriz fica. E é fácil levantar. É só puxar nos meios virtuais, que lá elas estarão ainda. A gente sabe que elas não são apagadas, como se fosse uma letra de um lápis e uma borracha. Muito obrigado, agradeço de coração e desejo que vocês tenham sorte em apurar os fatos. E desejo também que ache esse fiozinho no novelo. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Presidente do PSD, pode ser? Liderança do PSD, vereador Gil. Aproveitando só o que o nosso amigo Gilberto, que foi o autor da CPI, e também dentro daquilo que o Dr. Celso pediu, eu também concordo com o Dr. Celso. Eu acho que tem algumas situações aí que a gente precisa também. A gente vive num país democrático, né? Acho que todo mundo tem o direito de expressar suas opiniões, até mostrar sua indignação, às vezes com a gente que está na política, né? Com a administração, com aquele ou esse candidato. Mas também entendo que você não pode ultrapassar os limites, né? E tem muita gente que ultrapassa. Usa de Facebook para ficar ofendendo, né? Não chega a discutir o assunto, mas parte pelo lado da ofensa, de notícia falsa. Então eu acho que se tiver como na parte jurídica aqui com a procuradora e tal, eu acho que deveria estender sim outras situações aí. Eu concordo com o Dr. Celso, eu acho que seria importante fazer isso. E outra coisa importante também, isso serve não só para essa CPI, mas serve para a CPI também da questão da Santa Casa, e outras, né, se tiver, a gente deixar de usar isso como palanque político, deixar isso da política de lado. Eu acho que a gente é um trabalho importante, principalmente essa daí, né, que o Gilberto criou, tem a da Santa Casa também, que envolve a questão da saúde, envolve a questão de profissionais e principalmente envolve o nome da cidade de Amparo. Então a gente está na hora também, presidente, da gente tratar de uma forma assim, sabe, não querer partir pelo lado político, né? Eu acho que a gente tá vendo aqui hoje, tanto nas mídias sociais como até na imprensa, né? Alguns da imprensa que tratam muito essa coisa política, né? Então fica esses ataques pessoais, esses ataques que a gente vê, seu Carlito, que não leva a lugar nenhum. Mas as pessoas insistem a isso. Aí ataca o presidente da Câmara, outro ataca prefeito, outro ataca candidato. E tudo isso a gente vai ver que lá na frente está atingindo a cidade de Amparo. Né, Osmar? Está atingindo a cidade de Amparo. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Isso que a gente pede, né, o pessoal que está na CPI, de não transformar isso aí num palanque político. Porque estamos nas vésperas das eleições, é fácil, às vezes, você atacar, você criar uma forma que pode falar assim, não, aquilo lá, você viu, em tal lugar aconteceu isso, na Santa Casa estão fazendo isso, tudo, mas você vai ver, é tudo um palanque político. Na verdade, tem que investigar a situação que está sendo feita. Mas eu acho que temos que ter cuidado. E eu concordo com o Celso, tem umas pessoas aí que extrapolam, né? Muito, não só na internet, mas em outros lugares também. E não é questão de ter a CPI, doutor, para cercear o pensamento, a expressão o que a pessoa está expressando, quer dizer, não é isso. Acho que vivemos num país democrático, como eu falei. Mas a pessoa também tem que ter cuidado na parte de ofensa, né? Você não pode chegar e ofender. A gente vê várias vezes, principalmente no jornal em questão que o Gilberto fala, alguns ataques aí, sabe, até o presidente da Câmara. E quando ataca o presidente da Câmara, não está atacando ele, está atacando os vereadores, está atacando a cidade de Amparo.
para o Legislativo, a cidade de Amparo, as pessoas que trabalham aqui dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte aí, sabe? Então eu concordo com o Dr. Celso. Acho que se puder juridicamente, doutor, eu acho que tem que fazer sim, tá bom? Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente, só uma palavrinha só. Como foi feito o sorteio das comissões? Eu não posso lhe conceder a questão de ordem por uma questão que o seu líder já falou. Sim. Se for uma observação de alguma ordem regimental, a senhora tem a palavra. Então, uma ordem regimental só. Pois não. Só gostaria de saber como foi feito o sorteio da comissão, da CPI, que estamos discutindo, falando. Ok, essa assim diz respeito ao regimento. O regimento ele determina nomeação e indicação do presidente através dos líderes partidários. Então tem que ser respeitado as proporções partidárias. Não pode ter 2 membros do mesmo partido na comissão, desde que haja interesse dos demais partidos. Foi citado 2 nomes do... Posso concluir Claro. a resposta? Então, foi consultado alguns vereadores, foram falados diretamente com os líderes, né? Foi falado com o Celso, que declinou, foi perguntado ao Celso se havia alguma indicação do partido. O Celso também disse que não havia o interesse de indicar nenhum membro. Foi conversado com o vereador Zelão, que é do PL, é o mais votado do PL, né? Que também representa o partido, também falou que não havia interesse. E na ocasião até ele disse, olha, pode pôr o Dil mesmo, que vai estar em boas mãos mesmo, porque ele já participa de uma outra comissão. O Dil não havia interesse, mas na ocasião da conversa com o Zelão, ele então aceitou. Então o regimento diz que o presidente que nomeia, através de um acordo, de um diálogo, isso, na verdade, uma gentileza do presidente com os líderes partidários. E nós conversamos, conforme já disse, e o autor do requerimento da CPI, ele automaticamente é membro. Fomos vistos que foram procurados que, primeiramente, subscreveram a CPI, e deles o MDB teve interesse, no caso o Osmar, o Gilberto, por ser do DEM, o DEM, não mesmo sendo o líder, o vereador do seu Hélio, não poderia participar porque o Gilberto já era do DEM. Então, consultei o Celso, consultei o Zelão, e na sessão também nós falamos com alguns e não houve interesse. E no diálogo com o Zelão foi então indicado o nome do Dil. Então ficou o Gilberto, que é Democratas, Osmar, MDB, e o Dil, que é PSD. Não houve então, foi respeitadas as proporções partidárias e seguido então o regimento. Então não é por sorteio, é por indicação, nomeação do presidente. Dentro disso eu quero aproveitar a ocasião e explicar que CPI não é o presidente que cria CPI. Não é nenhum cidadão externo à Câmara que abre CPI. CPI só pode ser criada através de um requerimento de um vereador. Então, qualquer um dos senhores vereadores pode fazer um requerimento ao presidente solicitando a abertura de CPI. Este requerimento tem que vir subscrito por 4 vereadores e aí sim ele passa a ter o direito da abertura. Sendo 4 vereadores assinando o requerimento de CPI, aí fica a critério do presidente a nomeação da comissão e aí, como já expliquei, consulta os vereadores interessados através das lideranças partidárias. Quero reiterar também que tem chegado todos os requerimentos, quero deixar muito claro, todos os requerimentos de abertura de CPI que chegou a esta presidência foi aberto. Veio o requerimento de CPI um tempo atrás, agora não recordo se foi o ano passado, a pedido de abertura de CPI, com as devidas assinaturas, eu autorizei a abertura, nomeamos a comissão.
Chegou o requerimento para abertura de CPI este ano da Santa Casa, tinha as assinaturas, cumpriu o regimento, deu sequência. Chegou o requerimento agora para apurar essa questão de dinheiro público empregado numa determinada órgão da imprensa e com devidos números de vereadores e assinantes, foi dado prosseguimento. Somente esses que chegaram. Não chegou, além desses, não houve mais nenhum pedido de abertura de CPI. Reitero, mais uma vez, para deixar claro, quem detém o direito de abertura, de fazer requerimento para abertura de CPI, são os senhores vereadores. Qualquer um dos senhores. Somos em 12 nesta casa. Na situação 7, oposição tem 5, ou não sei se assim eu posso dizer, mas enfim, qualquer um dos senhores vereadores podem fazer pedido de abertura de CPI, buscando apoio de mais 3 vereadores, ou seja, 4 vereadores é o que precisam assinar o requerimento para abertura. E todos os que têm chegado têm sido atendido e têm tido êxito na quantidade de vereadores para subscrevê-las. Então, eu gostaria de deixar isso claro, para não pairar dúvidas de tratamentos diferenciados entre uma ou outra situação que possa ter chegado. Todas que chegaram teve a mesma tratativa, o mesmo tratamento, sem nenhuma parcialidade. Sem mais manifestações, também quero deixar também ao vereador Gilberto sobre a questão da sindicância, um questionamento da abertura da sindicância, acho que da questão dos convênio e plano de saúde e seguro de vida de algum possível funcionário que a Câmara, ex-funcionário que a Câmara possa estar pagando. Eu quero deixar também claro que a Câmara não paga, não sai do erário municipal. Os 2 ex-servidores pagam do próprio bolso. E eles têm uma demanda na Justiça que ainda não transitou em julgado. Eles perderam na primeira instância, já recorreram, então há uma demanda judicial ainda em cima da questão que, como foi tratado em questões semelhantes, nós esperamos o trânsito em julgado para tomar decisões mais tranquilo e respaldado na Justiça. Então essa questão desses 2 ex-servidores ainda não se pacificou, ainda há uma demanda, há um recurso impetrado por eles e ainda não transitou em julgado, e nós estamos aguardando essa decisão para qualquer tomada de decisão, mas já antecipo, a Câmara não está pagando para eles estão pagando do próprio bolso, aguardando o trânsito em julgado ou, enfim, as decisões que o magistrado vai nos apresentar, e aí nós daremos cumprimento a qualquer decisão judicial. Sem mais manifestações, dados os devidos esclarecimentos, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 17 de agosto de 2020, às 17 horas. Uma boa noite, ou fim de tarde, e boa noite a todos. E declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.